Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? A gente vai ficar aqui conversando com vocês sobre intertextualidade. E antes de eu apresentar a minha amiguinha que está aqui comigo fazendo a aula junto com a gente, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados escuros, curtos, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui na frente da câmera e hoje eu utilizo uma calça marrom e uma blusa laranja. Sejam todos bem-vindos, tá certo? Ao meu lado, me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Helena. Seja muito bem-vinda, Helena. Ela vai tornar essa aula muito mais charmosa e acessível para todo mundo que está aí em casa. E hoje a gente conversa sobre intertextualidade. Vamos descobrir o que é isso? Você que está aí em casa, você já ouviu falar em intertextualidade? A gente sempre escuta comentar esse termo, né? Mas você saberia em casa definir? A gente sabe que também que vai ter a ver com texto, porque o texto está implícito na palavra, né? Então a gente sabe que vai ter esse recurso aí da escrita. Inter é aquele entre, né? Dá uma ideia de entre textos. Então vai ser a soma aí, para quem gosta de matemática, de 2 ou mais textos, né? De referências que a gente tem antes da gente começar a escrever o nosso próprio texto. E como eles se articulam entre si para criar sentidos coesos, né? Referências que eu li antes e que eu quero que o meu público entenda o que eu li. Então, eu faço esse trabalho de referenciar um outro texto no meu próprio, tá certo? E há formas diferentes de fazer essa referência. Bora lá? Para definir o que é intertextualidade, intertextualidade é a presença textual de elementos semânticos e ou formais que se referem a outros textos produzidos anteriormente. Como eu estava falando para vocês, a intertextualidade vai ser essa conversa entre dois ou mais textos. Ele pode ser um elemento estrutural ou pode ter a ver com a parte semântica, que tem a ver com o significado. Então, eu trago ali um recorte de um texto que Helena fez, li o texto de Helena. Quero referenciar no meu texto. Aí eu vou lá, tiro um pedacinho, coloco entre aspas, está referenciado bonitinho com a autoria de Maria Helena. E aí utilizo para fazer essa conversa. E a partir desse trecho eu vou elaborar as minhas próprias teorias. O que é que eu entendi do texto que Helena produziu e o que é que eu posso produzir de diferente? O que é que eu posso fazer de inferências, tá certo? Intertextualidade, segundo o dicionário, será um substantivo feminino na literatura, tá? Que significa a superposição de um texto literário a outros. Isso não quer dizer que um texto é melhor ou pior do que outro. Quer dizer que há uma referência de um no outro, tá? Influência de um texto sobre o outro que o toma como modelo ou ponto de partida e que gera a atualização do texto citado. Então, em muitos momentos, fazer referência ou fazer intertextualidade será atualizar o texto a outros contextos, a outras formas de escrever, inclusive. Então, o escritor, né, o autor, ele está sempre fazendo esse trabalho de remodelização do texto, né? Porque as palavras mudam, os conceitos mudam. Então, referenciar um texto que foi produzido anteriormente pode fazer com que o conhecimento progrida, tá certo? Bora lá. Mas será que a intertextualidade acontece apenas em textos? Vamos observar duas imagens. Eu trouxe duas imagens aqui, ó. A primeira imagem é um cachorrinho bem famoso, chamado Scooby-Doo, que eu tenho certeza que muita gente já assistiu. Se não assistiu, tá perdendo um desenho massa. E a segunda imagem, eu tenho um gif de um homem com as duas mãos assim, ó, segurando a bochecha entre o rosto. E atrás dele, a gente tem uma paisagem em tons de azul e de vermelho, laranja. Esse homem, ele tá numa ponte, assim como o Scooby-Doo. Tá, então a gente tem duas imagens que são referências diretas a uma outra imagem.
Você que está em casa saberia dizer que imagem é essa que essas duas imagens que estão aí na tela se referenciam? Não? Então vamos descobrir, ó. Essas duas imagens se referem a um quadro intitulado O Grito, de Edvard Munch. Atualmente, esse quadro fica na Galeria Nacional de Oslo, lá na Noruega. Então, esse quadro é muito famoso e divulgado por muitas pessoas que gostam de arte, né? As pessoas vão lá para tirar fotos com os quadros famosos, com a Mona Lisa, com o Picasso, com o Portinari. E esse quadro é um dos mais famosos do mundo também. Sendo assim, essas duas imagens anteriores, elas fazem uma referência direta. Então, essa referência é o que a gente chama de intertextualidade, independente de ter texto escrito ou não. Tá certo? Quando a gente consegue entender a referência, como o Capitão América, a gente está falando de intertextualidade também. E essa imagem acabou se tornando um meme, né? Que simboliza o nosso desespero diante de alguma situação. A gente sempre coloca a mão assim no rosto e fala, meu Deus, quero gritar. Então, ela acabou significando um sentimento que a gente tem no nosso dia a dia e acabou virando meme. O que é que não vira meme hoje em dia, né, minha gente? Bora lá. Não só na arte, ou seja, não só em imagens, há intertextualidade. Há intertextualidade também na poesia. E para comprovar isso, eu trouxe dois poemazinhos que são, na verdade, bem famosos. E toda vez que a gente fala em intertextualidade, a gente cita esses dois poemas. Bora lá, bora ler. O primeiro poema é o de Oswald de Andrade, que não é o primeiro, tá? O primeiro é o de Gonçalves Dias. Mas a gente vai ler primeiro Oswald para entender depois quais são as referências que ele faz a esse poema e como não só o tema se permanece, como também a estrutura, tá certo? Bora ler. Ó, minha terra tem palmeiras, tá? Onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Então, o poema de Oswald de Andrade, que é posterior ao de Gonçalves Dias, vai também fazer uma referência ao Brasil. A gente sabe que as primeiras gerações românticas da literatura lá atrás, olha, quando começou a surgir literatura no território nacional, elas tiveram uma vertente que a gente chama de indianista, que era uma vertente apaixonada pela terra. Então, a gente fazia declarações de amor ao Brasil e o que os portugueses encontraram aqui no Brasil quando chegaram, né? Então, esse poema de Gonçalves Dias vai fazer uma breve descrição do que havia no Brasil. E Oswald de Andrade utiliza essa referência, né? Porque ele leu o poema de Gonçalves Dias para construir o seu próprio poema. Bora ler o de Gonçalves Dias para a gente entender essa referência, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. No céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. Então, ele faz aí um aparato do que encontrou no Brasil. Palmeiras, sabiá, aves cantarolantes, tudo isso havia aqui. Então, Oswald de Andrade empresta o tema que foi debatido e conversado por Gonçalves Dias para fazer o seu próprio poema. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Perceba que não é mais o pássaro que gorjeia, aqui é o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Então, é uma valorização do território nacional, do que aqui, inclusive, foi explorado no período da colonização, né? E que a gente deveria dar valor, zelar mais pela cultura e pela riqueza que o Brasil produz. Então, é bom como a gente consegue entender a referência, porque a intertextualidade é muito isso. É muito como a gente vai entender não só apenas o que está escrito, né? Entender o valor semântico daquilo, o significado de cada palavra, de como elas se articulam, mas também entender o que é que o autor estava pensando quando escreveu esse poema, de onde ele tirou essa referência, né? A quem ele leu anteriormente. Neste exemplo, o poema de Gonçalves Dias
é o original. E o poema de Oswald de Andrade é uma referência direta que caracteriza a intertextualidade. Lembrando que não é uma imitação, tá? É um empréstimo do tema. E eu posso fazer isso porque os temas eles são universais. Então, se Gonçalves Dias escreveu sobre as terras brasileiras, escreveu sobre a fauna, sobre a flora, e eu quiser emprestar o tema, eu também posso fazer. Nada impede de que eu faça um poema sobre os pássaros brasileiros que cantam por aí, o sabiá. Então, eu posso emprestar o tema. Não é um plágio, tá? É uma inspiração artística. Um ponto importante sobre a intertextualidade é que ele vai lidar especialmente com as nossas referências culturais. Então, caso você não tenha contato com o produto cultural original, muito provavelmente você perderá a referência e a gente fica um pouquinho perdido mesmo quando lida com um texto que a gente não sabe qual foi a inspiração para a feitura daquele texto. É normal, é comum. E aí, o que a gente pode fazer quando isso acontece? A gente vai atrás da referência. A gente vai atrás das leituras, estuda, né? A gente faz um estudo do texto e vai atrás do que o autor tinha de inferências naquele momento histórico, tá certo? É possível que assim a gente descubra, faça um caminhozinho ali do que é que ele leu, do que é que possivelmente ele queria dizer quando escreveu tal texto. E o que é um produto cultural? Você já parou para pensar aí, você que está em casa, o que é um produto cultural? Eu disse, olha, um texto ele vai ter referências a produtos culturais. Mas o que seria esse produto cultural? Vamos entender o conceito? Indústria cultural é o nome que se dá à produção e distribuição de itens de cultura com vistas à obtenção de lucro. São exemplos de produtos da indústria cultural filmes, programas de TV, telenovelas, campeonatos esportivos, shows musicais, programas de rádio, livros, discos, etc. E esse conceito é o de Carlos Neto, que é cientista social, não é um conceito meu. Então, o que isso significa? Viu? E esse é um tipo de citação, que faz parte também da intertextualidade. A indústria cultural vai ser essa indústria que é um pouquinho diferente da indústria que a gente tem na cabeça quando a gente pensa em indústria alimentícia, quando a gente pensa em indústria têxtil. Essa indústria cultural, ela vai produzir material cultural, que seriam esses filmes, que seriam esses campeonatos esportivos, telenovelas, o que a gente consome que é entretenimento. Né? Então, a intertextualidade vai lidar com tudo aquilo que a gente consome no nosso dia a dia, seja ele filme, série, livro, esporte, tudo isso pode sim ser referenciado na feitura de um texto. E a gente chama essas diferentes produções de produção cultural, tá certo? Tudo que está produzindo cultura, tudo que vai envolver as pessoas em sociedade. E uni-las, né? E quanto ao cinema? Você já parou para pensar se há intertextualidade no cinema? Claro que sim, né? Vai haver intertextualidade em diversas esferas da vida humana, né? E o cinema não é uma fuga disso, né? Ele não fica de fora, tá certo? Inclusive, no cinema é ainda mais fácil da gente fazer esse reconhecimento, especialmente se você é aquele cinéfilo afiado que não perde um filme da sequência. Então, vai ser muito mais fácil você entender lá na frente a que momento o filme está se referindo. A que diretor, a que ator, a que momento histórico. Então, quando você busca articular o seu conhecimento de mundo e a sua experiência com esses produtos culturais, que são filmes, séries, teatro, campeonatos esportivos, tudo aquilo que é produzido pela TV, você consegue referenciar muito mais facilmente aquilo que aparece no seu filme favorito. No cinema não é diferente. E no cinema tem um nome específico para isso. No cinema há muita intertextualidade, a qual chamamos de easter egg, que seria uma referência externa escondida na história. Em tradução livre, o termo referencia os ovos de Páscoa que ficam escondidos pela casa e precisam ser encontrados pelas crianças. Easter egg é um termo em inglês que a gente empresta, né? Porque a gente não tinha um nome para isso. Lá nos Estados Unidos é muito comum na Páscoa que os adultos escondam ovos de Páscoa e as crianças saiam pela casa procurando. Então os ovos ficam escondidos.
No filme, a gente usa a palavra easter egg, que seriam ovos escondidos, para justificar essa referência externa que o filme faz a uma outra coisa que não está no filme. Então, quando a gente entende essa referência, é quando a gente percebe o easter egg. Legal, né? E a função do público do cinema é não apenas encontrar essas referências escondidas, como também entendê-las, fazendo as possíveis interpretações que estão fora da narrativa principal. Não basta simplesmente achar o easter egg, achar o ovo de Páscoa que estava escondido. É necessário entender por que ele está ali. O que será que o diretor ou a diretora, quando estava fazendo o filme, quando estava gravando, queria falar com esse easter egg? Há sempre uma mensagem por trás de uma ação. Então, ele quer dizer alguma coisa. Nada é gratuito, tá certo? Ademais da brincadeira de esconder pistas que os autores tenham durante a escrita do filme, série ou texto, a intertextualidade marca um lugar de influência, ou seja, o que pode ter marcado esse artista na hora da criação ou previamente. Quando a gente está produzindo um filme, eu nunca produzi um filme, tá? Então vamos pensar com a cabeça de um diretor. Ele quer sempre comunicar alguma coisa ao seu público. Então, se eu estou produzindo um filme de terror, por exemplo, um thriller de suspense, eu posso fazer referências a outros thrillers de suspense, a filmes clássicos de terror, e assim trazer esse movimento histórico para o meu filme. Fazer com que o meu público que está acostumado a assistir filmes de terror entenda o caminho que eu fiz, o estudo que eu fiz para produzir esse filme. Da mesma forma, acontece com outros tipos de filme. Se eu estou assistindo um filme de super-herói, por exemplo, já existe uma leva imensa de filmes de super-heróis. Então, eu posso referenciar um filme que foi produzido lá na década de 70, de 80, de 90 e fazer esse caminho para chegar no meu super-herói de hoje. Então, o diretor, ele faz essas escolhas bem sábias, assim, fazendo um filtro entre aquilo que ele quer referenciar e aquilo que ele não quer referenciar. E você, como público, tem que ficar esperto. Então, é por isso que a gente faz um movimento muito lá atrás. Então, é por isso que a gente gosta de assistir os filmes anteriores. Não adianta ficar só com o cinema que é produzido no seu ano. Porque você é muito novinho aí em casa, tá com 12, 13 anos, 14. Tem muita coisa que foi produzida antes de você nascer, inclusive. Então, faz aí um trabalho de recuperação. Se você gosta de super-herói, quais foram os primeiros super-heróis? Qual foi o primeiro Superman? De repente, você até gosta de assistir esses filmes, porque tem ideias bem legais. Tem gente que fica com um problema achando que porque o filme é antigo, não vai gostar de assistir. E aí, quando assiste, percebe que o filme é maravilhoso e que tudo que veio depois é uma referência, né? Faz referência a esse primeiro filme. Então, vale a pena, sim, fazer esse trabalho de recuperação, tá certo? E quais são as formas de perceber a intertextualidade? Já que a gente está falando sobre ela, vamos tentar ver como é que isso se encaixa no texto especificamente. A gente já falou de cinema, a gente já falou de poesia, a gente já falou de arte. Vamos falar agora sobre o texto. Existe a paródia. A paródia é uma forma de intertextualidade. E ela consiste na subversão do texto anterior, que aparece geralmente em forma de crítica irônica de caráter humorístico. A paródia existe para subverter o texto que foi escrito e torná-lo ele engraçado. Tornar engraçado a referência para o leitor. Eu posso até entender, ter lido o texto original, mas ele me dá uma subversão, ou seja, uma crítica humorada, sabe? Uma comédia falastrona sobre o texto. Então, tudo isso acontece na paródia, que é uma tentativa de fazer riso daquilo que foi sério. Um exemplo de paródia é a utilização de um ditado popular. Ó, quem tem boca vai a Roma, que já está errado, né? O ditado original é quem tem boca vaia, do verbo vaiar, Roma. Mas, do jeito que foi falado, reproduzido, a gente entendeu e chegou nos dias de hoje como quem tem boca vai, do verbo ir a Roma. E uma paródia desse ditado seria quem tem carro vai a Roma. Porque só boca não adianta. A gente precisa de um meio de transporte. Então, e se brincar, a gente aqui
na América Latina precisa de um aviãozinho, né? Porque Roma é muito longe. Então, essa forma de falar é uma paródia do ditado original. A gente também tem a paráfrase, que é a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, entretanto com a utilização de outras palavras. A paráfrase é quando a gente leu aquele texto todinho. Por exemplo, eu li o texto de Maria Helena, todinho que ela estava escrevendo. E aí eu vou dizer com as minhas próprias palavras aquilo que eu entendi. Então eu vou refazer, recuperar o tema, recuperar os conceitos, aquilo que ela definiu, mas eu não vou citar palavra por palavra aquilo que ela escreveu. Então eu faço uma adaptação. E essa seria a paráfrase, certo? A gente tem um exemplo aqui, ó, de uma referência direta. Eu tenho o Bart, que é um desenho animado dos Simpsons, e a gente tem um letreiro que diz Batman. Então, eu tenho a junção do nome da personagem com o Batman, que é a referência original para a mudança de nome da personagem. Então, eu consigo perceber como a intertextualidade funciona nesse momento também. Por último, a gente tem a citação, que é também uma forma de fazer intertextualidade. A citação acontece quando fazemos uso direto e fidedigno das palavras de outrem, para exemplificar ou explicar algo partindo da interpretação de outra pessoa. É como eu tinha falado anteriormente, né? Se a Helena produzir um texto e eu quero referenciar aquele trechinho que ela escreveu, eu vou recortar parte do texto dela, vou copiar no meu, fazendo as devidas referências, colocando aspas, ou recuando o texto à direita, né? E colocando o nome de Maria Helena, para poder, depois que eu ler o trechinho dela, falar o que eu penso sobre o trecho. A citação pode ser feita normalmente, contudo, ela deve aparecer sinalizada e referenciada com o nome da pessoa, a origem do trecho utilizado, ano de publicação, etc. Não basta simplesmente dizer quem foi o autor, é preciso dizer de onde eu tirei aquele trecho. Então, o nome do livro ou o nome do texto, o título do texto, o ano de publicação do livro. Às vezes essas coisas aparecem referenciando o trecho, tá? Por exemplo, eu trouxe aqui um trechinho de uma entrevista da Clarice Lispector, tá? E a gente vai entender como essa citação aparece, porque Clarice fala diretamente na entrevista. Clarice Lispector falou sobre o seu processo de escrita. Isso foi o jornalista escrevendo, né? Eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altera em nada, porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Fecha aspas. Então, aqui, a aspas marca justamente essa citação. O que foi que Clarice disse e qual foi a parte que o jornalista falou. Então, as aspas aqui ajudam a gente a fazer essa diferenciação entre as falas de duas pessoas distintas. O trechinho que está dentro das aspas é o que a gente chama de citação, tá certo? A reprodução fidedigna daquilo que ela falou. Já que entender as referências nos ajuda a entender melhor um texto, vamos ler um texto bem curtinho de Marina Colasanti, intitulado Primeira História da Insônia. Esse texto é bem legal e faz a gente pensar a intertextualidade de uma forma bem leve. Vamos lá. Primeira história de insônia. Porque o sono se recusa a emantá-lo na cama, um homem começa a contar carneiros. Do que se aproveita o lobo para deslizar sorrateiramente na cena e posicionar-se boca aberta do outro lado da cerca. Acabou-se a história. Tá vendo tu? Esse conto pode facilmente ser associado com o ditado popular de contar carneiros para dormir, assim como a figura do lobo mau que habita os contos de fada como o Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos. Nas fábulas, o lobo é um personagem que sempre tira vantagem de outros animais. Então, o texto de Marina Colasanti pode facilmente fazer essa intertextualidade aí com os contos de fada, né? E também com o ditado popular de que quando a gente está com insônia, a gente precisa lá contar carneirinhos e que o sono vai chegar em algum momento.
Tá vendo como a intertextualidade é fácil de ser percebida? E agora que você já notou a intertextualidade aí, já sabe tudo, já sabe todos os conceitos, tá na hora de produzir, né, menino? Então vamos lá. Tente aí responder no seu caderno mesmo, com as suas palavras, fazendo aí a paráfrase, os conceitos de paráfrase e paródia, e tente estabelecer aí uma diferença entre os dois conceitos de intertextualidade. Tá certo? Fácil, tranquilíssimo, né? É isso, minha gente. A nossa aula tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo. Qualquer coisa, deixa um comentário lá no YouTube. Eu me despeço. Obrigada, Maria Helena, que participou da nossa aula. Um cheiro e até a próxima.